Então, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, gente, nós começamos essa jornada do profeta Jeremias. E uma das dificuldades com o livro de Jeremias é que os eventos não estão em ordem. Mas não importa. Eles são ricos da mesma maneira. Quando chegamos aqui, na primeira noite, eu perguntei o que você sabia sobre o profeta Jeremias. E as pessoas sabiam basicamente duas coisas, né? Que ele era o profeta chorão e que ele não casou e acho que não passava muito disso, né? Agora, você tem um desafio de ler o profeta Jeremias, ler o seu livro, a sua história. O livro foi registrado por Baruque. Baruque é o cara que... Porque Jeremias foi proibido de ir ao templo. Chegou um nível... São muitas histórias de confronto com ele. Chegou um nível que ele foi proibido de ir ao templo. E ele mandou o Baruque ler o livro dele, a mensagem dele na presença do rei. O livro assustou todo mundo, né? A reação do rei foi queimar o livro. Surgiu até um boato, né? Que livro foi esse? Que livro foi esse? Que livro foi esse? É porque tem um pessoal que não entende, aí fica... Mas estava um arraso o livro. Pois é. Ok. Hoje eu quero compartilhar duas passagens do livro de Jeremias, e uma delas tem a ver com a maneira como Deus cuida dos seus. É muito interessante a gente prestar atenção que aqueles a quem Deus chama, Deus vai cuidar. Quem ele vai usar? Não sei. Às vezes, um não crente. Às vezes, um rico. Às vezes, um pobre, né? O ministério de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus foi para Jerusalém, tinha a turma que seguia ele e havia mulheres que o serviam com seus bens. Então as mulheres cheias da grana se juntaram. Que coisa maravilhosa, né? As mulheres cheias da grana falaram, não, vamos junto. A gente patrocina aí uma das coisas. Quando Paulo começa a pregar, aí em Atenas, né, a Bíblia diz que mulheres ricas, né, se ajuntaram aos irmãos, ajudaram a Paulo, né? É o sonho de todo pastor, né? Mulheres ricas, cheias de amor pela obra, né? Mulheres ricas. Quando Paulo está em Filipos, há uma mulher rica chamada Lídia. Ela vendia púrpura, isso fazia ela ser uma pessoa de muita grana. E ela hospedou, né, a equipe missionária em sua casa. Então, quem Deus vai usar, não sei. Mas o fato é que quando ele chama, ele vai cuidar, ele vai sustentar. E quando a gente fala que Deus vai cuidar, não é só cuidar financeiramente. Deus vai cuidar em muitos aspectos. Paulo, no fim da sua vida, disse, olha, todos me abandonaram, só ficou fulano e Lucas, o médico amado. Mas que coisa maravilhosa, um missionário, 80 anos, no fim da vida ficou um médico do lado dele, né? Isso não é maravilhoso, né? Isso não é bom demais? Então, o próprio Jesus precisou desse cuidado, houve pessoas que cuidaram dele. Então, Jeremias, ele é um homem cuidado por Deus. Ele é perseguido. Há momentos em que ele vai pensar assim, estou abandonado. Eu vou compartilhar com você
um desses momentos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, uns nomes estranhos, né? E Jucai, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá. Veja que proposta estranha. Ele só, quem tentar resistir morre. Quem se entregar, os caldeus são os babilônios, tá? Quem se entregar escapa. Assim diz o Senhor, porque a vida lhe será como despojo. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas, e na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Agora, atenção. Quando a Bíblia disser que Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna, não pense numa cisterna moderna como a nossa, né? Cimentadinha, etc. Né? O que a gente tem aqui é um poço que está seco e que no fundo tem lama. É um poço profundo, porque ele foi descido com cordas até o fundo. E ele foi abandonado no poço para morrer. O pessoal espera que ele morra lá no poço. Imagina a cabeça do profeta, né? Se ele é o profeta chorão, se ele é o profeta lamentador, agora, literalmente, no fundo do poço, ele vai fazer mais um daqueles lamentos, né? Daquelas orações, daquelas declarações lamentosas. Às vezes eu vejo pessoas que não querem entrar no açude porque tem lama no açude, né? Porque a gente pisa na lama. Agora imagine Jeremias foi lançado no poço, no fundo do poço tem lama, e ele vai ficar lá, não tem água, não tem comida, e aí as pessoas esperam que ele morra. Eles precisam se livrar de Jeremias. Esse profeta é incômodo, esse profeta é muito chato, mas aí de repente vai acontecer um livramento inesperado. Cadê onde estamos? Versículo 7. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna em lugar onde se acha e morrerá de fome, pois já não há pão na cidade.
Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo uns 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por baixo da tesouraria, tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez, puxaram Jeremias com cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então, que situação. Vocês viram aí quem salvou Jeremias? Quais as características dessa pessoa que salvou Jeremias? Ele é o quê? Ele é um eunuco, não é? E ele é um etíope. Um eunuco é a coisa mais próxima de um trans, não é? Não é um trans, porque um eunuco é alguém que foi castrado. Por quê? Porque ele foi castrado? Porque em alguma situação de guerra ele foi capturado e ele foi castrado. Geralmente os eunucos eram castrados para cuidar das mulheres do rei e das concubinas do rei. Os reis tinham mulheres e tinham também as concubinas. Para que servem as concubinas? Para concubinar, né? Por aí, né? E ele é preto. Ele é uma criatura improvável. É um eunuco preto. E é esse cara que vai... Você não imagina pretos na Bíblia, né? Você não pensa assim... Tem tantos que você nem imagina. E é esse cara que vai salvar o profeta Jeremias. Parece que a cisterna é muito funda. Porque descer, não é com uma escada que se sobe, né? Desceram cordas e trapos e engancharam lá nas axilas de Jeremias e conseguiram fazer com que ele subisse. Na vida de Jeremias, tem outras pessoas que vão cuidar dele. Eu já mencionei para você que quando Jerusalém foi invadida, o Nabucodonosor disse aos seus servos: cuidem dele. Providencie para que nenhum mal aconteça a ele. Gente, isso é muito louco, porque é o cara mais poderoso do mundo, dizendo: olha, cuida do cara. Cuida daquele profeta, não é? Porque Nabucodonosor ficou sabendo, lá na Babilônia, os caras diziam: tem um cara lá dizendo que você vai vencer. Ele é judeu, mas ele fica dizendo o tempo todo que você vai invadir, que você vai ser usado por Deus para invadir. E Nabucodonosor deve ter dito assim: gostei desse cara. Gostei desse cara. E na hora da invasão, o homem mais poderoso do mundo diz: cuidem de Jeremias. Agora, é como, por exemplo, imagina que os Estados Unidos fossem invadir Sena Madureira, né? Aí lá em Sena Madureira tem o pastor Zé, né? E o Donald Trump mandou uma mensagem e falou: cuida do Zé para mim. Tá? A situação é esquisita, mais ou menos nessa linha. Não importa de onde venha o cuidado, Deus vai cuidar dos seus servos. Uma vez é Nabucodonosor, agora é um negão etíope, eunuco. Outra vez foram os príncipes. Você lembra que quando Jeremias começou a pregar, os príncipes se reuniram e falaram: ele deve morrer. Depois esses mesmos príncipes falaram: não, salva o cara. Né? Então não importa de onde venha o cuidado, Deus vai cuidar dos seus servos. Há um salmo na Bíblia que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Deus cuida dos seus. É o Salmo 121 que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
né? O meu socorro vem de quem? Do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente não tem monte aqui para elevar os olhos, né? Então é meio que eleva os meus olhos para os edifícios, né? Pelo menos tem alguns edifícios. De onde me virá o socorro? Às vezes é essa pergunta. De onde vai vir o sustento? De onde vai vir o que eu preciso nesse momento da minha vida? E a resposta tem que ser sempre a mesma. O meu socorro vem do Senhor. Não importa se é o rei da Babilônia, não importa se é o governador do Acre, não importa se é, sim, um transexual, um eunuco, um boliviano, um deputado, não interessa. O meu socorro vem do Senhor, venha de onde vier. Amém? E agradeço a Deus sempre por isso. Uma outra passagem que eu quero compartilhar é Jeremias 31. Eu já mencionei que Jeremias é muito parecido com Jesus Cristo. Em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Inclusive de falar da nova aliança. Jesus, na última ceia, disse: esse é o cálice do sangue da nova aliança. Nova aliança no meu sangue, a nova aliança. E Jeremias falou da nova aliança. Agora, como é que pode um profeta, dentro de um sistema judaico, do Velho Testamento, da lei, da velha aliança, falar da nova aliança? Pois bem, ele falou. Ele diz assim, a Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois, naqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preste atenção nessa frase de Jeremias. Deus disse, vai haver o tempo de uma nova aliança. E não é como aquela que foi feita no Monte Sinai. Vocês lembram como foi aquela? Eles saíram do Egito, estavam ao pé do monte, e aí houve trevas, houve fogo, o monte ficou afumegante, houve raios, trovões, vozes, fumaças, e aí Deus deu os 10 mandamentos, né? Êxodo 20. Então falou Deus todas essas coisas. Aquilo era a lei de Moisés. Eu sou uma pessoa muito preocupada que o povo de Deus entenda o papel da lei de Moisés nas suas vidas. Nós estamos na época da nova aliança e algumas pessoas não entendem o que é nova aliança. Jeremias disse, não é como aquela do monte. É diferente. Aquela, meus irmãos, o livro de Hebreus chega a dizer que ela nos era prejudicial. Colossenses diz que nos era prejudicial. Aquela, ela foi feita para pegar o ser humano. A lei existe para dizer assim, você é um pecador. Paulo disse que pelo conhecimento da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aquela também, aquela aliança, ela tinha prazo de validade. Quando Jesus morre, muita coisa daquela lei não vale mais. E a grande dúvida de alguns é, então o que é que vale? Vale
tudo o que o Novo Testamento disser que vale. Você entende isso? Está valendo tudo o que o Novo Testamento disser que está valendo. Então, honrar pai e mãe, está valendo? Não matarás, está valendo? Não vestirás roupas de duas cores, está valendo? Não. Não é? Não. Não comer camarão, está valendo? Não. Tudo que vem do mar que não tem escama, simples. Tem gente que cria uma religião, diz, a gente não come porco. E tu acha que o problema da lei de Moisés é porco? Não é porco, não. É todo animal que não tem casco fendido e não rumina. E parece que tem casco fendido e não tem casco fendido e não rumina. Por isso que a gente come vaca. Viu, Alice? Cadê a Alice? Porque tem casco fendido e rumina, né? Ruminou, estamos comendo. Então, mas também é tudo que vem do mar e não tem escama. Surubim já não podia, né? Oh, que chato. Essa era a lei de Moisés. Até a lei dos alimentos, acredite, não está valendo. Leia o Novo Testamento. Não está valendo. Quando Pedro teve a visão em Atos, ele teve uma visão com todos os animais. E Deus disse, mata um e come. O que ele falou? Não vou comer. Jamais comi uma coisa comum ou imunda. E a voz lhe respondeu, não consideres comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E onde é que ele... E onde é que ele purificou? Na cruz. Na cruz foi dito, está valendo. A Bíblia diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. E ele disse, não é o que entra que contamina o homem. O que é que contamina o homem? É o que sai. Não é? Então, seja você vegano, vegetariano, carnivoriano, seja você o que for, a maior preocupação é com o que sai da sua boca. Porque a boca fala do que está cheio, o coração, e é do coração que procedem os furtos, os adultérios, os maus pensamentos, os assassinatos e todas estas coisas. Então Jesus disse que todos os alimentos são puros. As epístolas confirmam isso. Chegam a dizer assim, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça e paz da parte de Jesus Cristo. Chega a dizer, inclusive, que não vos conformeis com doutrinas várias ou estranhas, porque o importante não é preocupar-se com o alimento, mas estar de coração confirmado com a graça, né, de Hebreus 13, 39. Que mais? Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes. Se existe uma regra para a lei dos alimentos, é a regra da moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas na lei de Moisés também, as pessoas não tinham muita segurança. A lei traz medo. Né? Eu dou graças a Deus não ter vivido na época da lei, especialmente no período do deserto. Houve um cara que ele foi apedrejado porque ele acendeu um fogo no sábado. Vou fazer aqui um foguinho, né? Mas é só um foguinho. E a lei de Moisés dizia, nenhuma obra serviu, nenhum fogo, não acenda fogo. Nem você, nem a sua família, nem teu filho, nem teu servo. O cara fala, eu não faço, mas tem empregado para fazer. Nem teu servo, né? Nem a tua serva, nem o teu boi. Boi é a tecnologia, boi é o teu micro-ondas, né? Nem nada, não farás nem uma obra. Era só para descansar no sétimo dia. O sétimo dia
eu digo até assim, felizmente, não está valendo. No Novo Testamento não está valendo, é claro que não está valendo. Jesus não exigiu o sábado. O Novo Testamento não exige o sábado das nações gentias. Nenhuma nação. É um silêncio total sobre o sábado. Chega a dizer em Colossenses 2,16, quando Jesus risca a cédula, ele diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou festa, ou luas novas, ou sábados, porque todas essas coisas são sombras das coisas que haviam de vir. Irmãos, estamos na nova aliança. Quando alguém quer ressuscitar a lei, quer costurar o véu que Jesus rasgou, a gente fica se perguntando se é mau caratismo ou se é ingenuidade. Eu prefiro que seja ingenuidade, que leva alguém a dizer assim: olha, gente, nós temos que celebrar a festa dos tabernáculos. Nós temos que celebrar o Hanukkah. Hanukkah nem tem na Bíblia, que é a festa das luzes. Nem é mencionado na Bíblia. Apenas diz que Jesus foi lá e pregou. Só isso. É tipo na quermesse, né? Passou lá e deu uma palavra. É um evento, é um acontecimento. Mas é só isso. Nós temos que fazer a festa disso, a festa daquilo. A Bíblia diz, tudo isso são sombras das coisas que haviam de vir. Nós estamos na nova aliança. E essa nova aliança, ela é baseada completamente no sangue de Jesus Cristo. Existe uma doença muito grande entre os cristãos. Eles ficam procurando assim: como é que nós podemos nos identificar com a velha aliança? Então eu preciso de alguma coisa da velha aliança que me diga como eu me vestir. Eu preciso de alguma coisa da velha aliança que me diga como eu devo contribuir, como eu devo me alimentar, né? Como eu devo me casar, me divorciar ou não me divorciar. Eu preciso o todo procurar coisas na velha aliança. Meu pai, que triste isso, né? Porque uma das coisas mais fundamentais da velha aliança é que ela foi feita entre Deus e Israel. Simples assim, num período, num contexto de sociedade agrícola. Algumas daquelas regras são impossíveis para a sociedade moderna. Por exemplo, tem gente que morre de medinho de estar pecando por causa do sábado, não é? Será que eu não estou pecando porque eu não guardo o sábado? Você acha que o problema da lei era o sábado? Não era o sábado, era os sábados. Uma das razões por que Israel foi levado para a Babilônia foi por causa dos sábados. Tinha o sábado semanal e tinha o ano sabático. Inclusive, há 70 anos, são 10 anos sabáticos. Jeremias vai dizer isso, para cada ano sabático abandonado. O ano sabático era assim: trabalhava 6 anos, descansava 1. Bom, né? É praticável isso na sociedade moderna? Não. No funcionalismo público, talvez o pessoal dê um jeito aí de fazer umas licenças sabáticas, né? Um ano sabático. Mas numa sociedade agrícola, no 7º ano, a terra descansa. Só isso. A terra descansa. Se alguém faz tanta questão pelo sábado, fala assim: irmão, cumpre o ano sabático também. Trabalha 6 anos, folga 1. A lei também, ela era o sistema judiciário de Israel. O Estado e a religião eram a mesma coisa. Dá para praticar isso no Brasil? Não dá. Não dá. Então, é um bocado de gente procurando se justificar na velha aliança. A velha aliança tem um fardo pesado. O que eu sei sobre Jesus é que ele diz assim: o meu jugo é suave.
o meu fardo é leve. Abra sua Bíblia para Atos capítulo 13, versículo 39. Veja qual é o significado da velha aliança para nós. Atos 13, 39. Alguém aí com a sua voz, o que diz? Fique de pé. Fica de pé com a sua voz, projeta a sua voz para o lado de cá. Todas as coisas de que não pudessem ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o crê. Opa! Opa! Você não diz um amém para isso, não? Você não diz um amém para isso, não? Você é justificado de todas as coisas que você não pôde ser justificado na lei de Moisés, porque você crê em Jesus. Qual é o papel da lei para nós? O livro de Gálatas diz que a lei é um aio. Não é alho, é aio. Um aio, meus irmãos, é um professor. A lei é o meu professor. Se eu quero saber sobre Jesus, eu vou para a lei. Quando eu vejo um sacrifício na lei, todos os detalhes, cada particularidade da lei, me leva a pensar sobre a obra de Jesus Cristo, o quanto ela é complexa, o quanto ela é detalhada por mim, o quanto ela é perfeita. E o profeta Jeremias anunciou esse tempo, em que haveria uma nova aliança, não como aquela. E detalhe, ele está falando para judeus. Os judeus já estão debaixo dessa nova aliança? Não. Mas um dia, os judeus vão reconhecer o Messias Jesus. E vão estar debaixo da nova aliança. Não como aquela do Monte Sinai, mas de uma nova. Quando José foi levado para o Egito, e seus irmãos não o reconheceram quando o viram, né? Mas um certo dia, José se revelou a eles. Eu sou José. Então, um dia, Jesus, o Messias de Israel, vai se revelar a eles e eles vão se render. Israel será salvo, não na sua totalidade, mas haverá uma grande conversão em massa em Israel. Hoje em dia, Israel tem um grande desprezo por Jesus. Há judeus que nem sabem quem é Jesus. Há locais que não se sabe quem é Jesus. Nós aqui, quando mencionamos o calendário, nós usamos as expressões antes ou depois de Cristo. Como é que o judeu usa o seu calendário? Ele não tem essas expressões. Ele tem uma expressão chamada era comum. Era comum é o calendário que nós usamos. Não existe a expressão depois de Cristo. Jesus Cristo é chamado de Iasca. Não sei se é um apelido ou alguma coisa. Não há um reconhecimento de Jesus Cristo como o Messias. Agora, uma grande dúvida que algumas pessoas têm é: como é que as pessoas eram salvas na velha aliança? Porque na minha infância, os pastores subiam nos púlpitos e diziam assim: olha, meus irmãos, houve um tempo em que um homem era salvo pela lei. Você já ouviu esse negócio, né? E eu gostaria de dizer que nunca houve esse tempo. Nunca houve. Porque é impossível ser salvo pela lei. Tiago diz: aquele que quer guardar toda a lei e errar em um só, torna-se culpado de todos. Então, como é que as pessoas eram salvas no tempo da lei? Elas eram salvas como sempre foram. Como é que elas eram salvas? Pela graça. Você acha mesmo que Davi seria salvo com base na lei? Você acha mesmo que Salomão seria salvo com base na lei? Davi, por exemplo, teria que ser apedrejado, ou não teria? Ele teria que ser apedrejado, porque na lei não havia sacrifício para adultério.
As pessoas acreditam que se você pecasse, você oferecia um sacrifício. Não é assim que funciona. Números 15. Os sacrifícios eram só para pecados involuntários, aqueles pecados sem querer querendo. Pecados voluntários, aquele que você fez conscientemente, não havia sacrifício. Ninguém ao adulterar, eu vim oferecer um sacrifício porque eu sou um adúltero. Não existe isso. A pena da lei para adultério qual era? Morte, dos dois. Não é? Um bocado de pecados, a pena era morte. Filho que se rebelou contra os pais, morte. Tempo bom, né? Alguns pais vão dizer. Morte. Por apedrejamento. Se rebelou contra os pais, explicitamente, morte por apedrejamento. Então a lei não veio para salvar ninguém. Ela está enferma pela carne. É impossível salvar. Existem coisas que tornam a lei impossível de salvar alguém. Os homens sempre foram salvos pela graça. Na nova aliança é a mesma coisa. Mas é muito escancarado na nova aliança de que nós não fazemos coisas boas para nos salvarmos. Não servimos a Deus para nos salvarmos. Uma vez eu vi uma pessoa brigar, um vizinho brigou com um assembleiano temperamental. E esse assembleiano olhou para o vizinho e falou: a gente é crente só para ganhar a salvação, tá? Mas cuidado, hein? A gente é crente só para ganhar a salvação, mas cuidado. Então, aquele irmão temperamental estava tentando ganhar a sua salvação. Nós não estamos a fim de ganhar a salvação. Esse seria um trabalho impossível. Nós servimos a Deus porque já ganhamos a salvação. Quem ganhou a salvação para nós foi Jesus. Todo mundo que está tentando ganhar a salvação é, em um certo sentido, muito infeliz. Porque você nunca vai poder dizer assim: não, agora cheguei lá. Agora eu estou salvo. Né? Você não vai poder. Lutero teve esse dilema. Todos os dias ele perguntava: será que fui bom o bastante hoje? Será que fui crente o bastante hoje? Até quando ele foi ler Romanos e ele entendeu o processo da justiça de Deus, da graça de Deus em nossas vidas. Eu sou um pregador da graça de Deus. E graça, meus irmãos, é graça mesmo. Não é graça mais ou menos. Quando Deus diz que salva uma pessoa, eu não quero saber de perguntinhas. Pastor, mas assim, por exemplo, olha, o caso assim, tá bom, Deus salvou essa pessoa. Mas aí assim, se quando Jesus voltar, assim, por exemplo, um caso assim, mais ou menos, eu vou dizer aqui, assim, entenda. Vamos dizer que o cara esteja num motel. Né? Aí Jesus voltou. O Senhor está me dizendo que a graça de Deus cobre isso? Eu vou ampliar a sua pergunta, querido. Vamos dizer que quando Jesus voltar, você esteja em qualquer pecado não confessado. Por que só pecados sexuais são mencionados? Por que você acha que Deus só se desagrada de pecados sexuais? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Que cisma é essa, que lombra é essa, que neura é essa que a gente tem com o negócio de motel? A gente bota na cabeça que Jesus vai voltar, tem um cara no motel e ele não vai ser levado porque ele estava no motel. Tá bom, você que não perdoa seu irmão vai ser levado? O sangue de Jesus cobriu quantos pecados? Todos. De que tempos? Todos os tempos. Passados, presentes e futuro. Essas coisas para Deus nem existem. O tempo é uma prisão nossa. Deus criou o tempo, está fora do tempo, interage no tempo, está além do tempo, transcende o tempo.
Tudo para ele é um eterno presente. O próprio Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, não é? Então, quando ele nos mandou, Jesus, seu Filho, na plenitude do tempo, no momento certo, foi para fazer uma obra perfeita de uma vez por todas. Muitas pessoas que dizem crer na nova aliança, mas eles têm uma mentalidade de velha aliança sem a graça. Eu espero que você entenda e leia o profeta Jeremias para ver os detalhes dessa aliança. Que nós não podemos viver essa loucura como se não fôssemos filhos de Deus. Porque ser filho de Deus é muito sério. E você é filho de Deus para sempre. Para sempre. Deus não vai, de repente, a Bíblia diz, todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Agora imagine num sistema de perda de salvação, aí Deus diz assim, ó, você agora é meu filho. Beleza? Aceitou Jesus, você é meu filho. Seu nome está no livro da vida. Porém, se você pecar, você não é mais meu filho. É isso? Imagina se fosse assim, Deus teria o seu livro, está no nome do livro da vida, não está mais. Está no livro da vida, não está mais. Está, não está mais, não está mais. Está, opa, ainda está. Opa, não está mais. Não está mais, está, não está. Que loucura é essa? A Bíblia diz, vede quão grande é o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos feitos filhos de Deus. Quem é filho para sempre. Quem é filho de Deus, é filho de Deus eternamente. Amém? Creia na nova aliança. Jeremias já falava dela. Jesus já falou dela. O Novo Testamento inteiro fala da nova. Não é nos moldes daquela que errou se dava mal. É uma outra, é uma coisa completamente diferente, onde tudo está consumado. Graças a Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos agradecer por esse retiro e agradecer, acima de tudo, pela nova aliança feita no sangue de Jesus. Tua palavra que nos diz que aquilo que é novo torna aquilo que é velho obsoleto. Nos dá a liberdade, meu Pai, de olhar para coisas que no passado foram importantes para nos conduzir a Jesus Cristo e às verdades do Novo Testamento, mas nos ajuda a olhar para essas coisas como obsoletas e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.